A paz do Senhor Jesus, estamos hoje passando da metade do nosso estudo, né? Nós teremos 7 aulas, então hoje nós estaremos dando a quarta aula, né? Então nós já vamos passar aí da metade, caminhando para o final. Venho te lembrar de responder o questionário. Para facilitar, eu estou colocando na descrição de cada vídeo um link. Esse link já vai te direcionar diretamente ao questionário de cada lição, respectivamente. Tá bom? Hoje iremos falar sobre o tema Conhecendo a Igreja. Eu te peço que tenha em mãos a sua Bíblia e hoje nós iremos abrir. Eu te peço que tenha em suas mãos o material da aula e uma caneta e um marca-texto que é do seu gosto, tá bom? Iremos falar sobre igreja, mas quando eu quero falar sobre igreja, eu quero deixar claro aqui para você que eu não estou falando sobre denominação. Eu não estou falando que a Assembleia de Deus Madureira é a melhor, embora eu, Pastor Rodrigo, não consigo me enxergar em outra denominação que não seja a própria Assembleia de Deus. Mas isso sou eu falando. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando sobre denominação. Eu não estou falando sobre placa. Até porque Cristo ele não vem buscar placa de igreja. A placa de igreja muitas vezes é para identificar doutrinas diferentes, é para identificar usos e costumes, é para identificar um estilo diferente de pregação, um estilo diferente de administrar a igreja. Então, igreja é igreja. Templo físico. Agora, o que vai ser diferente é se aquilo que está sendo pregado dentro da igreja é verdade ou não. Aí é onde eu preciso ter conhecimento da palavra para que eu possa também ter uma análise. Olha, o que o meu pastor está pregando realmente condiz com o que está escrito na Bíblia? O versículo citado está correto, né? Então, nós falamos sobre isso no estudo da Bíblia. Então, eu não estou falando aqui sobre placa de igreja. Eu estou falando aqui sobre um organismo que o próprio Cristo criou com relação à igreja. E quando eu falo sobre esse organismo, eu quero falar da igreja não só o templo físico, mas a igreja também você. E nós temos um propósito, tanto o templo físico que aqui está, como você sendo templo também de Deus, você sendo templo, morada do Espírito Santo, vocês têm um objetivo, e nós vamos falar sobre isso, que é propagar o Evangelho, que é anunciar as boas novas de salvação. Então, eu quero te trazer justamente essa diferenciação. Quando eu falo sobre igreja, não quero falar sobre placa de igreja, não vou polemizar, não vou dizer que nós somos melhores, que nós somos piores, não. Pelo contrário, eu quero falar sobre igreja em um termo geral. Para isso, nós queremos responder uma pergunta, está aí no seu material. O que é igreja? O conceito está exatamente dessa forma. Igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo para seguirem a Cristo. O que esse conceito aqui quer dizer? Nós, enquanto igrejas, embora nós estejamos em um templo de 4 paredes, embora nós a gente esteja, né? Nós estamos ali, né? Nós estamos ali em um local com 4 paredes. Deus não nos chamou apenas para as 4 paredes. A igreja ela não fica presa apenas em 4 paredes. Ela tem que existir em 4 paredes, sim, mas ela não fica presa ali em 4 paredes. Ela também foi chamada para fora, para mudar o mundo. Lembra que eu já falei sobre isso? Nós não devemos nos conformar com este mundo. Então nós precisamos ser diferente. E a igreja entra com esse propósito de fazer com que nós venhamos ser diferentes no meio dos iguais. Então nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para ser diferentes. E as nossas reuniões, os nossos cultos, é para tratar justamente sobre isso. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes. Você sabe o que significa crentes? Crente são pequenos... cristãos, né? Vamos assim falar, cristãos. São pequenos cristos que o pessoal chamava. Esse texto, essa explicação está em Atos, eu não vou lembrar o capítulo, mas o pessoal chamava aqueles que serviam a Cristo, aqueles que se pareciam com Cristo, aqueles que seguiam a Cristo,
como crentes, que significa pequenos Cristo. Então é por isso que te chamam de crente, porque você é um pequeno Cristo, tá bom? Espalhado. É claro que não na dimensão do que ele fez, mas por sermos parecidos, por querermos, ou deveríamos, né, ser muito parecidos com ele. Então, o que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos, eleitos e do caminho. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. E aqui eu quero te trazer duas especificações sobre a igreja. A igreja, hoje igreja, todo aquele que é crente, todo aquele que confessa o Senhor como único e suficiente Salvador, todo aquele que levanta a sua mão, todo aquele que batiza na água, todo aquele que é separado, se santifica para poder viver uma vida para Deus. Quando você reúne todos esses no mundo inteiro, aí você fala, nós temos uma igreja universal. Isso independente de cor, de raça, se é na Angola, se é no Brasil, se é na Europa, se é na China, independente do lugar. Se é crente, você está formando uma igreja universal. E não é a universal do reino de Deus, é uma igreja universal no que diz respeito a uma igreja total, a uma igreja única. Mas quando nós estamos falando da igreja que você congrega, a AD Residencial do Bosque, quando nós estamos falando dessa igreja, nós estamos falando de uma igreja local, né? Uma igreja de um determinado lugar. Então, quando eu falo, olha, eu estou indo à minha igreja. Onde? No Residencial do Bosque. Rua tal. Isso é igreja. Mas quando nós falamos sobre... veja bem, tem uma diferença. Essa é a igreja local. A igreja universal é todo lugar que tem um crente, é igreja. Amém? Então, já guarde isso. E esta igreja, seja a igreja local, né? Ela tem o quê? Um símbolo. Ela tem símbolos, melhor dizendo. Não só vários símbolos, várias simbologias que são utilizadas. E nós vamos começar falando aqui sobre o primeiro símbolo, que é o corpo. Jesus não está mais presente entre homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo. Ele introduz a sua vida para formar um corpo. Então a palavra de Deus trata a igreja, trata os membros de uma igreja como sendo o corpo de Cristo. Onde Cristo ele é o quê? O cabeça. Então, Cristo é o cabeça, é o principal. E nós, enquanto cristãos, pequenos cristos, nós formamos o resto do corpo. Então, vamos conjecturar aqui. Vamos dizer que nós temos aqui o corpo, tem meu corpo, né? Cristo é o cabeça. As outras partes somos todos nós espalhados pela face da terra que confessam ao Senhor como único e suficiente Salvador. Veja bem, se eu perder um dedo, o indicador, não faz falta? Vai fazer falta. Se eu perder o dedo mindinho, que é o menor de todos, não vai me fazer falta um dedo mindinho? Se eu perder o polegar, como é que eu vou abrir uma garrafa, uma lata de Coca-Cola? De Sprite, como é que eu vou abrir uma lata sem o polegar? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que você tem uma importância dentro do corpo de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é quem manda, é Cristo quem ordena, é Cristo quem mostra o caminho, é Cristo quem pensa todas as coisas. Mas ele precisa, ou melhor, vou trocar esta palavra, precisa, é uma palavra muito forte para isso, mas Deus ele conta com que o corpo venha executar aquilo que ele pensa, porque de novo eu falo sobre o livre-arbítrio. Falei na lição passada, falei na outra lição de salvação, falei na lição, nessa última que nós tivemos, sobre conhecendo Deus. Então, o corpo, ele manda, ele determina uma ordem. Mas, se eu estou mandando o comando aqui para o meu dedo indicador. Se o dedo indicador aqui não estiver aqui, sair da igreja, como é que eu vou conseguir executar o plano? Certo? Mandou o comando, mas eu não quero obedecer o comando. Então o corpo ele não vai funcionar plenamente. Certo? Então você precisa entender que quando nós falamos sobre a igreja, um dos símbolos é que ela representa o corpo de Cristo.
ela é o corpo de Cristo, enquanto Cristo é o cabeça. Olha só, é um organismo, algo que tem existência tal como um corpo humano, que é composto de muitos membros, é por isso que a gente fala os membros da igreja tal, né? E órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Aí que eu quero te falar. Você faz parte de um corpo. Vamos dar um exemplo. Eu sou o braço. Você é o outro braço. Aí tem outra pessoa que é o ouvido. Nós estamos juntos, trabalhando para que o cabeça, que é Cristo, venha a ser glorificado, venha a ser conhecido, venha a ser adorado, venha a ser glorificado. Nós participamos desse corpo de Cristo e temos um só objetivo, que é glorificar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Portanto, nós somos um só corpo, tá? Nós sentimos falta, é por isso que sim, Rodrigo, eu sinto falta quando alguém do corpo de Cristo, alguém membro, deixa de ir no culto, vai 2, 3 vezes e para. Imagina o cabeça, que é Cristo. Ele também sente falta, né? Ele é Deus. Uma ordem que ele fizer, uma ordem que ele falar, as coisas acontecem. Mas mesmo assim, ele conta com você para que você também possa executar a sua função. Porque veja bem, eu pregar na igreja todo domingo eu prego na igreja. Eu oro, eu consagro, eu jejum. Eu, Rodrigo, vou conseguir alcançar aquele seu vizinho que nunca foi na igreja? Não. Quem vai alcançar ele? Você. Seu testemunho, suas palavras. Às vezes você tem um tio ou uma tia que nunca foi na igreja ou não quer saber de igreja. Eu vou conseguir alcançar esse tio e essa tia pregando lá na igreja no domingo? Não. Quem é que vai alcançar? Você. Então Deus ele também conta com você para propagar o evangelho. Então Cristo ele é o cabeça. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, como eu falei. A gente aqui dessa vez vai até abrir a Bíblia aqui. Olha só o que fala em Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então não sou eu quem estou dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Nós pertencemos a Cristo e Ele é o cabeça. Não, é a palavra de Deus. E como nós já falamos, a palavra de Deus ela é uma revelação que Deus deu a nós, um direcionamento, é uma regra de fé que Deus trouxe para nos ensinar, para nos mostrar aquilo que Ele queria para nós. Então, o primeiro símbolo da igreja é o corpo, tá bom? O segundo símbolo da igreja é o templo. E aqui sim eu quero também ler um outro texto, mas 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Embora Deus habite em toda parte, Ele se localiza em determinado lugar, para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus. O que o escritor aqui desta lição ele quis dizer? Ele quis dizer justamente que embora Deus esteja em todos os lugares, e em todos os lugares nós precisamos adorá-lo, existe um local específico para isso, que é o quê? O templo. Né? O templo é um local específico e nós vamos falar sobre a importância do templo. Ir à igreja não é só ir, irmão. Ir à igreja não é só você sentar num banco. Ir numa igreja é você participar, é você ter comunhão, é você saber o que o outro irmão está passando e ajudar, é você ouvir o testemunho do outro irmão e ficar feliz, é você ouvir o milagre que o irmão passou e falar: Deus, muito obrigado, isso me edificou. Então, quando nós falamos sobre templo, nós estamos falando de um local, uma reunião, onde nós vamos lá partilhar aquilo que Deus falou aos nossos corações, né? Para tirar dúvidas. Para que tem culto de ensino? Para que tem escola bíblica dominical? Lembra que nós falamos sobre a Bíblia? Às vezes você lê e não entende. Quando que você vai entender? Num culto, numa escola bíblica dominical, numa pergunta que você faz. Então vamos ler 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Olha só o que diz a palavra de Deus.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nós somos templo e morada do Espírito, e também existe um templo, um local físico, para poder Deus ser adorado. Então, Deus é adorado com as suas ações e Deus é adorado também no templo físico. Vamos já falar sobre essa parte muito importante. O terceiro símbolo também que a igreja representa é que Cristo trata ela como uma noiva. E isso é Cristo tratando, é Cristo que fala. Cristo, ele por diversas vezes, em vários textos, 2 Coríntios 11:2, Paulo fala que os crentes de Corinto, fala que eles devem se apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, ou seja, Cristo é o marido. Efésios 5:25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. O casamento aqui, por que nós somos tratados como noivas? É como se nós estivéssemos nos preparando o tempo todo para a vinda do noivo, que é Jesus. Então, Jesus, ele é o noivo. Um dia haverá o casamento e ceiaremos, a festa de casamento será na eternidade. Cearemos com ele. Então, quando nós estamos falando sobre símbolos da igreja, símbolos que representam a igreja, a noiva também é um símbolo, a noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo. Ela é tratado carinhosamente dessa forma na igreja e pela própria Bíblia. Outro símbolo, e para a gente finalizar essa questão dos símbolos, é que a igreja ela é uma família. E aqui eu quero falar algo sério com você. Por mais, meu irmão, que você ainda esteja em fase de adaptação, por mais que você não tenha muitos amigos na igreja, por mais que você ainda não esteja tão incluído como você gostaria, você precisa entender algo. Nós somos uma família em Cristo. Precisamos conviver juntos. É claro que nós temos diferenças. Existe e aquelas tem aqueles... tem gente que é colérico, sanguíneo, né? Tem umas características assim, de cada ser humano que eu não vou saber te dizer, mas cada um é de um jeito diferente. Tem gente que reage rápido ao que alguém fala. Se alguém criticou, eu já bato nele também, né? Bato não de bater, mas eu já critico também. Tem gente que quando alguém critica, já murcha, chora, né? Vai pro canto. Então, existem várias pessoas diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes, de famílias diferentes, que se reúnem em uma família só, se tornando família de Deus. Então a igreja, ela também é uma família. Nós somos um só povo, irmão. Então eu quero te falar, conte com o pastor Rodrigo, naquilo que tu precisares. Conte com a minha família, se você precisar de uma oração. Nós somos uma só família, uma família que deve ajudar ao outro, uma família que vai ter divergências, mas que continua se amando, tá? Então, o último símbolo aqui que nós vamos tratar é que a igreja ela é uma família. E quem elaborou aqui a lição, né? O autor da lição, ele também fala, porque você foi adotado por Deus. Ele fala assim, ó, você agora é membro da família de Deus. Por quê? Porque você foi adotado por Deus. O Pai te adotou. Então você deve o quê? Obediência a Ele. Ele é seu Pai. Você tem uma herança. Já que você está na família de Deus, qual é a herança? A vida eterna. Porque Deus aboliu todas as barreiras que separavam a humanidade. Porque Jesus agora lhe chama de irmão. Então, nós somos uma família só em Cristo Jesus. Tópico 2. O objetivo da igreja. Primeiro, evangelizar o mundo. É através da igreja que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos e nem a outro ser espiritual, mas ao cristão. E aqui eu quero chamar a sua atenção. O primeiro objetivo da igreja é de evangelizar o mundo. E Cristo não pediu isso dos anjos, não que a gente saiba. Ele pediu isso de nós, seres humanos. Ele pediu que nós fôssemos, propagássemos o evangelho dele, que nós fôssemos e ministrássemos, falássemos sobre ele, contássemos as boas novas de salvação.
Então, ele não pediu isso de um arcanjo, de um querubim, de um serafim, de um anjo. Ele pediu isso e requereu isso de nós. Então, por que eu sou igreja? Por que eu frequento uma igreja? Porque eu tenho o objetivo de evangelizar o mundo. Então, onde o pastor Rodrigo não consegue ir, você consegue. E é isso que eu preciso que você entenda. E outra coisa, esse evangelizar o mundo não necessariamente é o mundo que você tem que sair pelas nações. Muita gente fala assim, olha, eu tenho um sonho, eu quero evangelizar, eu quero ir para a África, eu quero ajudar, que bênção. Eu oro para que isso aconteça. Mas antes que isso aconteça, ou enquanto isso não acontece, em nome de Jesus vai acontecer, mas enquanto não acontece, vai pregando aí pro seu amigo, aquele colega da escola, vai pregando aí para aquele seu vizinho, pro seu tio, pro seu pai, pra sua mãe que não é crente, vai falando de Jesus para ele. Comece, evangelize. Esse é um dos grandes objetivos da igreja. E quando a gente está reunido na igreja, no templo, nós estamos ali também evangelizando, a pregação, o evangelho. É por isso que toda vez ao final do culto, o que a gente faz? O apelo. Quem quer confessar ao Senhor? Levante a mão que eu quero orar por você. Porque a gente sabe que ali também é uma forma de evangelizar. O segundo objetivo da igreja, lugar para o crente cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. E o que eu quero destacar aqui nesse lugar para o crente cultuar a Deus? É porque assim, irmãos, a gente sabe que você estudar em casa a Bíblia é diferente de você ouvir alguém falando. Lê um texto na Bíblia. 1 Coríntios 1, né? Vou colocar 1 Coríntios 2:1. Lê você. E vê o que você entendeu. Lê o capítulo todo, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 2. Leu todinho. Pede outra pessoa para ler 1 Coríntios capítulo 2. Cada um vai tirar dali um ensinamento válido. E esse ensinamento vai acrescentar na sua vida. Então é por isso que a gente vai para a igreja. Porque tudo que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente faz ali, me edifica, me prepara para a semana. Quantas vezes eu cheguei desanimado, triste na igreja, e eu ouvi um testemunho de alguém falando, Deus é bom, Deus me salvou, Deus salvou minha família estava na perdição e Deus salvou. Quando eu ouço isso, aquilo me edifica. Deus ainda faz, Deus ainda cura. Então, o fato de ir à igreja é entender que lá na igreja nós vamos partilhar aquilo que Deus fez. Nós vamos aprender. O culto de ensino é para quê? O culto de ensino é para você aprender. Pastor, não entendi. Eu li um texto aqui e não entendi. Né? Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que tem uma parte que fala que Deus se arrependeu de criar o ser humano. Eu acho que é alguma coisa assim. O que isso quer dizer? Aí nós vamos explicar no curso de ensino. Vamos falar que a tradução é diferente, o sentimento não é um sentimento de arrependimento de quem não sabia que isso ia acontecer, porque ele é Deus, ele sabia. É um sentimento assim, é um outro sentimento, não é um sentimento de arrependimento, né? Quem traduziu ali de uma forma, vamos dizer assim, não totalmente completa, né? Então a gente vai trazer este conhecimento no curso de ensino, a gente vai falar se existe doutrina de usos e costumes. Cada um tem a sua versão. Então é por isso que nós precisamos nos reunir para cultuar. Às vezes a gente vê alguém que está numa situação tão ruim, pior do que a gente ora por ela e fala, Deus, olha só como a pessoa tá, e você vê fulano feliz, fulano indo para a igreja, isso é edificante demais. Então não deixe de cultuar a Deus, tá? Não deixe de servir ao Senhor. Eu já fui visitar inúmeras pessoas que queriam estar na igreja, não podiam e choravam. Pastor, eu queria estar no culto de ensino hoje, eu queria estar na igreja hoje, eu queria ir no culto hoje, mas não posso, eu estou doente, eu estou acamado, eu estou com câncer, eu estou enfermo. E tem muita gente que pode ir, tem condições de ir e não vai. Então, não deixe de cultuar. A escola bíblica dominical também é para isso. É para você aprender, tá bom? Então, objetivos da igreja. Segundo, o lugar para o crente cultuar a Deus. Terceiro, lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Deus agora está em primeiro lugar em sua existência.
Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos e suas finanças. O que é a mordomia cristã? A mordomia cristã é entender que nada do que você tem é seu, é de Deus. Quando você entende que é igreja, quando você entende que serve ao Senhor, quando você entende o propósito pelo qual Deus te chamou, você agora é um mordomo de Deus. Nada é seu. A casa está no meu nome, mas a casa não é minha. A casa é de Deus. Foi Ele quem me deu. O carro está no meu nome, mas o carro não é meu. Foi Deus que me deu. Isso é o princípio de mordomia cristã. A Bíblia fala que o dinheiro por tudo responde. E às vezes nós buscamos Deus com o intuito de receber dele algo. Mas pelo contrário, quando você vai servir ao Senhor, você precisa entender que nada do que você tem é seu. Quando você entender isso, você vai ver o nível de prosperidade que vai te alcançar. Nada é meu. Esse computador que eu estou gravando não é meu. O carro não é meu. A casa não é minha. Os meus filhos foi Deus que me deu, foi presente dele. Então a minha família foi Deus quem me deu, é presente dele e eu cuido. Enquanto eu estiver aqui na terra eu cuido, sabendo que tudo é dele. No dia que Deus quiser me recolher daqui e me levar para os céus, glória a Deus, na eternidade, eu já vou ter feito o meu papel de ter cuidado da minha família, cuidado da minha casa, cuidado do meu carro. Então Deus, ele é um princípio de mordomia. Então é por isso que nós ofertamos. Por que nós ofertamos ao Senhor? É entendendo que Ele nos deu condição. E é uma semeadura. Eu estou ofertando porque eu sei que a obra precisa. E porque eu sei que também, quanto mais eu semeio na obra, mais Deus abençoa a minha vida. Por que eu dizimo? Porque eu devolvo aquilo que Deus já me deu. Quem me deu o ar para respirar, quem me deu disposição para poder andar e conseguir trabalhar? Foi Deus. Então eu estou devolvendo. Mas Deus precisa do dinheiro? Não, não precisa de dinheiro. É a obra quem precisa, tá bom? Então você precisa praticar. O terceiro objetivo da igreja é você praticar a sua mordomia cristã. Entender que nada é seu, é tudo de Deus, tá bom? Se você comprar uma casa amanhã de R$1 milhão, foi o seu dinheiro? Não, foi o dinheiro que Deus permitiu que você conquistasse e aí você foi lá e comprou. Quando você entender isso, você vai ser muito, mas muito mais feliz. Quarto e último do segundo tópico, lugar para o ensino da disciplina e a norma da conduta cristã. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Então, quando nós nos reunimos também nos cultos de ensino, além de nós sermos edificados, nós entendemos também um padrão de vida, né? Aquilo que nós podemos ou não fazer, segundo a Bíblia, claro. Então, o pastor ele vai falar, irmãos, olha, isso aqui não é bom você fazer. Isso aqui, você pode estar, não tente o Senhor teu Deus, né? Não fale o nome em vão de Deus, não mencione o nome de Deus em vão. É você ser ensinado que existe uma conduta cristã, né? E eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando mesmo de vivência, né? Eu tenho que ser, se eu sou casado, é marido de uma mulher só. Se eu estou namorando, é entender que eu preciso casar, o crente ele namora para casar. Tudo tem o seu tempo determinado, eu preciso entender algumas coisas dentro da vida cristã. E eu consigo entender isso onde? Na igreja. E cuidado, deixa eu falar algo aqui, cuidado com aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais. Eu mesmo estou utilizando aqui a plataforma do YouTube para poder dar essas aulas. Mas tudo isso, a gente tem que ficar esperto em quem está ministrando, quais são a doutrina. Deixa eu contar um rápido exemplo. Existe um pastor que eu gostava muito, eu não idolatrava ele, só que eu gostava muito dele, das igrejas dele, a igreja dele, o ministério dele cresceu, ele foi abrindo uma igreja atrás da outra, ele já tem igreja no Brasil todo, e eu admirava bastante ele por isso. E aí eu descobri, agora há pouco tempo, que ele não prega sobre o arrebatamento. Ele não acredita no arrebatamento. Então, peraí. Para mim, aquilo já que ele está falando já não condiz mais com aquilo que eu acredito. Então, eu não posso mais segui-lo. Então, eu preciso ter cuidado com o que as redes sociais me oferecem. Olha só, eu descobri alguns anos depois que eu passei a ouvi-lo que ele pregava algo
que não condizia com a realidade. Olha só, se não existe arrebatamento, se nós não vamos para o céu, por que Cristo morreu? Cristo morreu à toa, então? Então não, Cristo ele morreu por nós. Isso tem comprovação bíblica, tem comprovação científica, tem comprovação na história. A história reconhece que Jesus existiu e que Jesus morreu. Muitos não querem reconhecer que ele ressuscitou, mas nós acreditamos que sim. Textos históricos acreditam que sim. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Terceiro, para finalizar, as duas ordenanças da igreja. Há duas cerimônias ordenadas por Cristo para que os crentes a pratiquem: o batismo na água e a Santa Ceia do Senhor. Cristo ele deixou para a gente duas ordenanças: batismo e Santa Ceia. Então essas duas ordenanças nós não fazemos porque queremos. Isso aqui não é uso e costume. O uso e costume de igreja para igreja muda, mas isso aqui não. Isso aqui a Bíblia está nos ensinando e nos direcionando. Fazer isso até que ele venha. Nós vamos falar, vai ter uma aula para falar só sobre o batismo e vai ter uma aula para falar só sobre a ceia do Senhor, tá bom? Se eu não me engano, são as aulas 6 e 7. Falaremos sobre a Santa Ceia na aula 6 e sobre o batismo na aula 7. Mas em rápidas palavras, o batismo é um testemunho público de sua identificação com Cristo. É você reconhecer publicamente que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Só batizar não quer dizer que você é salvo. Você precisa batizar, ser nova criatura, ser novo, mudar as suas atitudes, né, para você conseguir batizar. Mas nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? E a Santa Ceia do Senhor iremos falar também, mas ela não é uma ideia do homem. Ela foi instituída por Jesus na véspera de sua crucificação, para os crentes relembrarem a morte através do pão e do vinho. O primeiro simboliza o corpo e o segundo o seu sangue. Então a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do próprio Cristo. É uma ordenança do próprio Senhor que ele deixou, ele fez. Foi um dos últimos atos dele enquanto ele esteve aqui fisicamente na terra. Então a Santa Ceia faz parte da ordenança que Cristo deixou para a igreja. Tá bom? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, me mande mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai conversando. Não esqueça de responder o questionário e que Deus abençoe. Até mais.